Olá, querido aluno. Vamos dar continuidade aqui à nossa matéria. Nós paramos na aula passada em vírus e vamos continuar agora com o reino Monera, com as bactérias. Alguma coisa a gente já tinha começado em sala de aula, já tinha falado em sala de aula, mas vamos retomar essa parte aqui para que a gente dê continuidade em reino protista, beleza? O que a gente entende como reino Monera? Reino Monera são as bactérias, né? De uma forma geral, reino Monera são as bactérias. Bactérias que estão representadas pelas cianobactérias que estão no oceano, pelas bactérias parasitas que causam doenças na gente, pelas bactérias mutualísticas, simbióticas, que estão dentro do nosso corpo, fazendo bem a gente. Lembra que a gente não vive sem bactéria, tá? Somos seres que dependemos das bactérias para sobreviver, elas produzem bactérias, elas facilitam o transporte de substâncias do nosso corpo, elas realizam uma série de funções que sem elas nós não viveríamos. Tudo bem? Principal característica do reino Monera, formado por seres unicelulares, toda bactéria é unicelular, e toda bactéria é procarionte. O que é procarionte? Procarionte é que não tem membrana nuclear, não tem carioteca. Tudo bem? O DNA está espalhado no citoplasma. Lembra disso? Nós já vimos isso. Todas são unicelulares, todas são procariontes. É o primeiro reino, é o primeiro grupo que é formado de um ser vivo que não tem dúvida em relação a essa existência, a essa classificação como ser vivo. Lembra que o prion estava longe de ser um ser vivo, não tinha nem material genético. O vírus já tinha uma polêmica muito grande, porque apresentava material genético, mas não era formado por célula. Agora, no reino Monera, eu tenho o primeiro reino formado por seres vivos, que não tem dúvida em relação a isso, porque são formados por células e apresentam material genético. Tudo bem? Eu vou agora compartilhar com vocês o material aqui. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Tá lá. Reino Monera, representado pelas bactérias, são seres unicelulares, são seres procariontes. Repara aqui na classificação que eu tenho eubactérias e tenho as arqueobactérias. Então, se eu fosse fazer uma classificação de acordo com domínios, eu teria... Lembra que eu tenho classificação de reino, 5 reinos. Reino Monera, Protoctista, Fungi, Animalia e Plantae. Se eu fosse classificar por domínio, aí eu teria, olha, é só você olhar ali, Eucária, Árqueas e Eubactérias. Eucária são os eucariontes. E os procariontes eu divido em arqueobactérias e eubactérias. Isso é muito complexo, porque você está colocando todos os eucariontes no mesmo grupo. Mas como a gente já falou em sala, não está errado. Mas é uma classificação muito abrangente. Tudo bem? Podem ser heterotróficas ou autotróficas. Lembra, heterotrófica busca o seu alimento. Autotrófica produz o seu próprio alimento. As bactérias heterotróficas, elas podem ser fotoheterotróficas. O que é isso? Ela vai usar a luz só para produzir energia. Não vai fazer fotossíntese. Ela vai ter que buscar o seu alimento. Então, buscar o alimento é uma coisa, produzir, buscar essa energia a partir da luz é outra. Beleza? Podem ser quimioheterotróficas. São as bactérias que vão se alimentar de substâncias orgânicas, inorgânicas, são as bactérias em geral. Podem ser autotróficas. Autotrófica, ela pode ser fotoautotrófica, aí são as que fazem fotossíntese, elas vão utilizar a luz para produzir energia e para produzir substância orgânica, tá? Lembra que a fotoheterotrófica, ela pega a luz para produzir energia.
mas ela capta a substância orgânica do meio, ela se alimenta, busca alimento. A fotoautotrófica é que faz fotossíntese. Bactéria, base de cadeia alimentar marinha, cianobactéria. E as quimioautotróficas são as que produzem o seu alimento, mas não dependem da luz. São as que fazem quimiossíntese. Tudo bem? Quimiossíntese é a produção de substância orgânica a partir da inorgânica, sem a necessidade de luz. As bactérias têm a capacidade de viver em esporulação, fazer a esporulação. O que é isso? Quando a bactéria entra na sua fase de esporo, ela adquire a forma de esporo, você tem uma forma de resistência. Então, ela diminui o metabolismo dela a quase zero, quando não cessa o seu metabolismo, e fica resistente a variações de temperatura, variações de pH, variações de salinidade, variações do ambiente, que fazem com que ela não morra. Não conseguem matar essa bactéria que ela está em fase de esporo. Quando chega um ambiente propício, quando modifica o ambiente, se torna propício, ela sai da fase de esporo, ela se hidrata, porque ela tinha se desidratado para virar esporo, aí ela se hidrata e ela volta a se dividir. Então, essa é uma capacidade da bactéria, por isso que elas são muito resistentes. Metabolismo pode ser aeróbico ou aeróbio, né? Vai utilizar o oxigênio na sua respiração celular. Pode ser anaeróbio ou anaeróbio, não vai utilizar o oxigênio na sua respiração, ou vai ser facultativo. Tudo bem? Lembra que o aeróbio restrito, ele morre na ausência de oxigênio. O anaeróbio restrito, ele morre na presença de oxigênio. E o facultativo tanto faz. Se você tem uma infecção, por exemplo, causada por uma bactéria anaeróbica, você pode combater essa bactéria bombardeando ela com oxigênio. É uma estratégia, chama câmara hiperbárica, porque essa morre na presença de oxigênio, tá? Diferente da facultativa, que tanto faz. Se tiver, melhor. Se não tiver, ela vive do mesmo jeito. Tudo bem? Bom, estrutura de uma bactéria, o que eu vou ter? Membrana plasmática normal, eu tenho uma parede celular, e nessa parede celular, cuidado que não é celulósica, eu posso ter ao redor uma cápsula, que são as bactérias capsuladas. Nessa cápsula é onde eu encontro as toxinas que causam mal a gente, por exemplo, causam as doenças para a gente. Então, alguns antibióticos vão agir nessa parede celular, destruindo a parede celular e a cápsula. Alguns antibióticos agem assim, depois eu vou falar. Tá bom? Não é toda bactéria que é capsulada. Fímbrias são estruturas que servem ou para adesão em outras células, ou para troca de material genético durante a divisão celular. Tá? Não tem a ver com locomoção. Plasmídio é o DNA circular da bactéria. Atenção, bactéria tem dois tipos de DNA. Tem o plasmídio, que é o DNA circular, ele não tem ponta, não tem telômero, ele é circular, tá? E você tem o nucleóide, que é o DNA que está ali associado ao mesossomo. Então, eu tenho dois tipos de DNA. Eu tenho o plasmídio ele está relacionado com a resistência da bactéria. Então, quando você, por exemplo, toma um antibiótico, a bactéria ela pode se defender produzindo substâncias para neutralizar esse antibiótico. Essas substâncias são produzidas a partir dos plasmídios. Os nucleóides eles estão relacionados com a hereditariedade da bactéria, com a divisão celular, com a genética e com a hereditariedade. Tudo bem? Flagelo é para locomoção. E repara ali que eu tenho enzimas relacionadas com a respiração celular. Nesse mesossomo, eu encontro ali enzimas que fazem a respiração celular. Então, é como se fosse a nossa mitocôndria. Mas lembra, a mitocôndria é organela membranosa. Procarionte não tem organela membranosa. A única organela membranosa é a membrana, que toda célula tem que ter. Então, o que acontece? É uma coisa interessante. Até um tempo atrás, acreditava-se que o mesossomo era uma organela. E há pouco tempo, coisa de 10 anos, 15 anos, 20 anos, se descobriu que o mesossomo não é uma organela, só é uma dobra da membrana plasmática. Mas nessas dobras eu tenho as enzimas responsáveis pela respiração celular. Beleza? Ficou claro isso?
Então, hoje, a gente não considera o mesossomo como uma organela. A gente considera como uma especialização, uma dobra da membrana plasmática, mas que está relacionada à respiração celular. Beleza? Como é que você classifica a bactéria? Na verdade, você classifica a bactéria como você classifica qualquer ser vivo, né? Você classifica em espécies de bactérias, por exemplo, em gêneros, mas tem uma classificação bem abrangente, bem grande, que é essa que eu estou te mostrando aí. Você chama de bactérias cocos, por exemplo, as bactérias que são redondinhas. Então, essa classificação é muito de acordo com a forma que você vê no microscópio. Então, por exemplo, Staphylococcus parece um cacho de uva. Streptococcus parece uma filazinha de bactéria. Elas estão alinhadazinhas. Bacilo parece um bastão. Vibrião parece uma vírgula. Está ali o desenho. E os espirilos parecem um rabinho de porco. Então, para que existe essa classificação? Para na hora que o profissional for olhar no microscópio, seja ele um biólogo, seja ele um médico, um biomédico, um enfermeiro, ele vai olhar aquilo no microscópio e ele já vai saber o tipo de bactéria que ele tem ali. E isso já vai facilitar, por exemplo, na utilização, na recomendação de um antibiótico. Não precisa fazer um exame tão detalhado assim, se você já sabe se o tipo da bactéria é um Streptococcus, é um bacilo, um vibrião, por exemplo, o vibrião da cólera, né? Então, pneumococcus são cocos, como o nome já está dizendo. Então, isso facilita muito a classificação. Agora, lembrando que é uma classificação bem abrangente, tá bom? E não existem só esses aí, não. Esses aí são os principais. Antibiótico. Uma coisa interessante, né? Olha como a biologia é importante. Agora, com essa pandemia de coronavírus, nas primeiras semanas, muita gente correu na farmácia para comprar antibiótico. E eu te pergunto, o antibiótico ele age contra vírus? A princípio, não. Você pode combater uma infecção bacteriana com antibiótico. E uma infecção viral, uma contaminação pelo coronavírus, por exemplo. Mesiano, eu escutei que estão usando clavolin, por exemplo, estão usando antibióticos agora na infecção por coronavírus. Sim, estão. Porque é comum, junto com a infecção viral, você ter uma infecção bacteriana. Então, você vai cercando a infecção. Agora, vírus não se combate com antibiótico. Antibiótico é para combater bactéria, algumas vezes fungos. Mas sempre que você tem uma infecção, repito, você tem uma infecção bacteriana junto. Então, no coronavírus, por exemplo, os médicos estão usando antibióticos também. Beleza? Mas eu quero que você guarde que antibiótico é para bactéria. Como é que o antibiótico age? Tem duas formas básicas. Primeiro, se liga aos ribossomos. Se ligou ao ribossomo, impede síntese de proteína. Nenhum ser vivo vive sem síntese de proteína. Enfraquecimento da parede celular causando a lise bacteriana. Então, ele vai destruir a parede celular da bactéria, causando o rompimento da bactéria. Então, duas formas pelo qual o antibiótico pode agir na bactéria. Ou é se ligando ao ribossomo, impedindo a síntese de proteína, ou é destruindo a parede celular, causando a lise da célula, o rompimento da célula. Beleza? Qual é o perigo de você usar muito antibiótico ao longo da vida? É você selecionar bactérias resistentes. Então, eu vou matando as bactérias mais fracas e vou deixando a resistente se multiplicar cada vez mais. Aí depois fica difícil você combater a bactéria resistente do seu organismo. Não é que você criou bactéria resistente, mas você selecionou bactérias resistentes. Tudo bem? O que é um antibiograma? Imagina que eu estou com uma infecção na minha garganta e o médico não sabe qual é a bactéria, ele não sabe qual é o melhor antibiótico que ele vai utilizar para esse tratamento. Aí o que ele faz? Ele pega lá um palitinho de sorvete, né? Óbvio que não é um palitinho de sorvete, é do laboratório, esterilizado, faz uma raspagem na minha garganta, uma coisa simples, sem machucar, sem nada, e bota numa lâmina. Bota numa placa de Petri, que é essa redondinha que está aí. Aí ele vai criar, bota isso na estufa e cria uma cultura de bactérias que estavam na minha garganta. Estimula a reprodução delas. E eu vou ter uma placa toda de bactéria, que está representado aqui
em azul. Essa parte toda azul são as bactérias. Aí ele está achando que o melhor antibiótico para mim pode ser o verde, pode ser o laranja, pode ser o vermelho. Eu dei esses 3 nomes aí. Aí ele pinga 3 gotinhas desses antibióticos naquelas bactérias. Depois de alguns dias ele vai olhar lá o meio de cultura e ele vai encontrar isso que você está vendo. Repara que aonde eu tenho aqui em amarelo, eu não tenho crescimento bacteriano. Ou seja, o melhor antibiótico vai ser aquele que vai ter um raio maior de ação, onde eu impedir mais o crescimento, a proliferação bacteriana, que nesse caso aí o melhor antibiótico vai ser o laranja. É só você olhar aqui, ao redor da gota laranja, eu tenho uma morte maior de bactérias ou um impedimento maior de multiplicação de bactérias. Quanto maior for o raio, maior vai ser a ação daquele antibiótico. Melhor antibiótico ele vai ser. Por incrível que pareça, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, o antibiograma é o melhor exame a ser feito, não tem erro. Tudo bem? Bom, reprodução bacteriana. Como é que bactéria pode se reproduzir? Eu tenho 3 formas de reprodução ali sexuada. Reprodução sexuada é onde eu tenho troca de material genético. Lembra, não obrigatoriamente tem que ter cópula, beleza? Mas tem que ter troca de material genético. E em branco ali embaixo eu tenho a reprodução assexuada, onde eu não tenho troca de material genético. As 3 formas de reprodução sexuada são conjugação. É quando eu tenho a troca de material genético através de uma ponte citoplasmática. Então as bactérias elas vêm, chegam bem perto uma da outra e criam uma ponte entre o citoplasma delas. E troca material genético ali entre elas. Tudo bem? A transdução é a troca de material genético por vírus bacteriófago, nós já vimos. Quando um vírus bacteriófago infecta uma bactéria, ele joga o material genético dele lá dentro. E depois saem novos vírus para infectar outras bactérias. Então ele vai levar parte desse DNA dessa bactéria para outra bactéria. Houve mistura de DNA. É uma forma de reprodução sexuada. Transformação é quando uma bactéria ela engloba, ela fagocita outra bactéria que já morreu. Então ela aproveita o DNA de uma bactéria que morreu. Ela vai lá, fagocita, endocita essa bactéria e junta o material genético dessa bactéria com o material genético dela. Beleza? Então, conjugação, troca de material genético através da ponte citoplasmática, troca de DNA. Lembra que eu tenho o nucleóide e tenho o plasmídio. Transdução, mistura de material genético pelo bacteriófago, vírus. E transformação quando engloba uma bactéria que já morreu. Bipartição, o nome já está dizendo, quando uma bactéria se divide em 2. Então, eu tenho uma bactéria, forma 2. A cada 2, forma mais 2. Então, eu vou aumentando o número de bactérias de forma rápida, é uma reprodução mais rápida, porque é assexuada, e também pode ser chamada de cisciparidade, que é a reprodução assexuada, onde uma bactéria se divide em 2. Beleza? Lembra, reprodução sexuada gera variabilidade genética. Reprodução assexuada não gera variabilidade genética, mas é mais rápido. Bactéria e biotecnologia. A bactéria é muito utilizada por nós, seres humanos, na biotecnologia. Quer ver um exemplo? Até há pouco tempo se utilizava insulina suína para o tratamento da diabetes. Lembra que o diabético não produz insulina, ou produz pouca, ou tem resistência à insulina. Então, as pessoas que dependem da insulina para viver, até pouco tempo, utilizavam a insulina do porco, a insulina suína. Ainda utiliza. Mas hoje em dia você tem a opção de usar a insulina humana. Como é que você faz isso? Olha o esquema aí. Você pega um gene de uma pessoa saudável, obviamente, e coloca esse gene dentro do plasmídio, do DNA circular da bactéria. Então você abre ele e coloca através de uma sonda esse gene da insulina humana. E essa bactéria, sem perceber, obviamente, ela começa a produzir insulina. Aí você pega essa insulina, você tira ela da bactéria, você extrai ela da bactéria, purifica ela e bota para vender.
Simples assim. Então você vai no material genético da bactéria, aí é o DNA circular, você vai com uma enzima chamada helicase, você corta esse material genético, aí depois você vai com uma enzima chamada ligase, você liga esse material genético. Qual material genético? O gene da insulina com o plasmídio. E a bactéria passa a produzir essa insulina humana, porque você usou o gene humano. Então eu vou ter uma bactéria, reino Monera, produzindo uma substância humana, uma insulina humana, porque ela tem dentro do genoma dela, dentro do material genético, um gene humano. Se é uma bactéria com um gene de ser humano, ela é um transgênico. Tudo bem? Eu posso usar, por exemplo, na agricultura, plantas transgênicas. Como assim? Eu coloco numa planta um gene de um inseto, por exemplo, de um animal, que produz um feromônio, um cheiro desagradável, que vai afastar uma determinada praga. Então, eu não preciso usar inseticida. Através dessa planta transgênica, eu faço com que essa planta já libere um odor, que a gente pode até não sentir, mas que impede, que afasta determinadas pragas. Isso é uma planta transgênica. Só não confundam, tá? Fruto sem semente, que é chamado de fruto partenocárpico, por exemplo, melancia sem semente, uva sem semente, isso não é indivíduo transgênico, isso é outra coisa. Isso é produção de um indivíduo sem a semente. Isso a gente vai ver em outro momento. Beleza? É quando você tem o ovário da flor se desenvolvendo em fruto sem que tenha havido fecundação. Então, eu tenho fruto sem semente. Beleza? Não tem nada a ver com isso aí. Transgênico é quando eu tenho um indivíduo de uma espécie com um gene de outra espécie. Por isso que o nome já diz, transgênico. Eu estou falando de bactéria que tem gene de insulina humana. Tem o gene que produz a insulina humana. Então, é bactéria com o gene da espécie humana. É um transgênico. Beleza? Tranquilo? Bom, o próximo reino que a gente vai ver é o reino protoctista. Antigamente chamava de reino protista. Eu falei lá no começo da aula de classificação. Então eu botei como tema aí, que é igual o livro de vocês, algas, protozoários e fungos. Mas a coisa não é bem simples assim. Eu cheguei a comentar com vocês em sala que a classificação de protozoário ela já deu muito problema. Por quê? Porque alguns consideravam os protozoários que fazem fotossíntese como protozoários autotróficos. Só que, no mesmo tempo, as pessoas que trabalhavam com botânicos, pesquisadores, consideravam algas unicelulares. Então, ficava uma dúvida muito grande. Onde eu vou colocar o ser unicelular, eucarionte, que faz fotossíntese? Então, para acabar com essa dúvida, criou-se o reino protoctista. Aí sim inclui os protozoários e as algas unicelulares. Tudo bem? Fungo é outra história. Então, como é que era a classificação antiga? Eu vou fazê-la aqui com vocês para ajudar no seu entendimento. Protozoário. Todos eles, reino protoctista ou protozoário, são todos unicelulares, eucariontes, autotróficos, heterotróficos ou mixotróficos. Então, tanto protozoário quanto reino protoctista, que a gente vai falar na próxima aula, são todos unicelulares e são todos eucariontes. Então, qual foi a grande vitória que eu tenho, a grande conquista evolutiva aí? Eu passei de um ser procarionte para um ser eucarionte. Então, lembra que no ser eucarionte eu tenho a carioteca, a membrana nuclear, e tenho também as organelas membranosas. Retículo rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, mitocôndria, e aí vai. Beleza? Então, qualquer protozoário ou qualquer indivíduo do reino protoctista vai ser unicelular ou eucarionte. Agora, já autotrófico e heterotrófico já entra naquela confusãozinha. Então, já protozoário, não sei se você pode botar autotrófico, mas se você considerar reino protoctista, aí pode entrar todo mundo. Beleza? Autotróficos produzem seu próprio alimento, fotossíntese, né? A bactéria, que podia fazer quimiossíntese, mas aqui as algas vão ser fotossintéticas, fotossíntese.
Heterotrófico busca o seu alimento e mixotrófica pode fazer os dois. Por exemplo, a euglena gracilis, eu falei para vocês em sala de aula. A euglena, se tem luz, ela faz fotossíntese. Se não tem, ela se alimenta do meio, não tem problema. Beleza? Lembra até que eu falei para vocês que se eu tivesse uma filha, o nome dela ia ser euglena. Lembra disso? Pois é. Vamos lá. Quais são os filos dentro desse reino protoctista ou dentro dos protozoários? Isso depois vai mudar na próxima aula. Os mais simples que eu tenho, apicomplexa, são os seres que são esporozoários. Eles não têm meio de locomoção. Então, eles são umas bolinhas, os esporos, parece um esporo. Exemplo, Plasmodium vivax, causa malária, a doença que mais afeta o nosso país, tirando uma pandemia dessa aí, né? Mas é uma doença endêmica, principalmente da região norte do nosso país, a malária. Então, apicomplexas são os esporozoários. Eu tenho como exemplo o Plasmodium vivax. Na própria malária, pode ser Plasmodium falciparum, outros plasmódios. Você tem o Toxoplasma gondii, por exemplo, que causa toxoplasmose. Também é apicomplexa. Ciliado. Ciliado apresenta cílio para locomoção. Exemplo ali, o Paramécio caudato. O paramécio não faz mal a ninguém. Você vai numa poça de água limpa, é bem capaz de você encontrar ali, você não vai conseguir enxergar, tem que ter microscópio, você vai ver ali o ciliado nadando. De repente, com uma lupa muito boa, você consegue ver alguma coisa. Mas ciliado, então, vai apresentar cílio. Risópodo. Risópodo é a famosa ameba, né? A ameba que causa na gente a amebise, a dor de barriga. As amebas, os risópodos, eles se locomovem por pseudópodo, que é quando vai jogando a membrana para frente, depois eu vou mostrar isso para vocês. Mastigóforo são os flagelados, possui flagelo. Então, repara, o ciliado apresenta cílio para locomoção, flagelado, flagelo. Flagelos são poucos e grandes, cílios são numerosos e pequenos. Exemplo de mastigóforo ou ciliado, você tem o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, doença descrita por Carlos Chagas, né? Não foi inventada por Carlos Chagas, ele não inventou doença nenhuma, por favor. Então, ele foi quem descreveu a doença, todo o ciclo da doença. Tudo bem? Você tem outros protozoários, como, por exemplo, Trichomonas vaginalis, que causa tricomoníase, que é uma doença que afeta muito a genitália das mulheres. Também pode afetar a genitália dos homens, mas é mais comum na genitália das mulheres. Tudo bem? Então, como é que eu fiz essa classificação? Como é que foi feita essa classificação? Foi de acordo com a locomoção. Então, ali no primeiro desenho, por exemplo, nesse desenho aqui, eu tenho o Plasmodium, que é um esporozoário. Nesse segundo desenho aqui, eu tenho o flagelado, que é o Trypanosoma cruzi. Então, o primeiro o Plasmodium, o segundo o Trypanosoma cruzi. Olha lá o flagelo, como é que é grande. Esse aqui é a ameba. Entamoeba estolítica, é a ameba, risópodo. Isso aqui é a membrana, é o pseudópodo dela. E aqui, por último, um ciliado, é o paramécio. Se você aumentar muito a foto, você consegue ver um pouquinho os cílios ali, tá? Então, só para você ter uma ilustração, o critério que eu utilizei para classificar esses protozoários foi o meio de locomoção. Agora, lembrando, na próxima aula, eu vou entrar em reino protoctista. Isso que eu te expliquei hoje vai te ajudar. São todos unicelulares, eucariontes. Só que dentro da classificação dos protoctistas eu vou colocar as algas unicelulares, tá bom? Aí a coisa vai mudar um pouquinho de figura. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. O que nós já vimos até agora? Começamos lá com os prions, depois passamos para os vírus, depois dos vírus, reino monera, primeiro grupo realmente de seres vivos, né? E já estamos entrando no reino protoctista, que é o reino, como eu expliquei para vocês, que vai envolver ali os protozoários e as algas unicelulares, tá? Protoctista, eu estou incluindo algas unicelulares e protozoários. Eu espero, mais uma vez, que vocês tenham entendido. Eu peço que, para qualquer dúvida, coloque lá no Classroom, que eu vou tirando a dúvida de vocês, tá? Evita me mandar um e-mail, é mais fácil você botar direto no Classroom. Fica mais fácil de eu responder para vocês.
Tudo bem? É isso aí, gente. Bons estudos para vocês aí.